Olá, esse é o Pode Ver, podcast da Câmara Municipal de Cascavel, realizado em parceria com a Fundetec e gravado no estúdio da Estação da Inovação Hub One. Eu sou Walter Ocampo e a minha colega aqui é a Regina Kraus. A nossa convidada de hoje é a Samantha Sitnik. Ela é fundadora e presidente da AMAC, Associação de Mães de Autistas de Cascavel, que vai ser o nosso assunto de hoje. Olá, Samantha, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Regina. Olá, Walter. Olá. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de te receber, é um assunto extremamente relevante, é uma pauta que acaba sempre perpassando várias discussões do legislativo, né, da política local também, e a gente queria começar te pedindo para se apresentar, falar um pouco quem você é e do seu trabalho. Tá certo. Então, eu sou Samantha Sitnik, tenho 55 anos, sou presidente e fundadora da AMAC, junto com outras mães, né, e nós sentimos a necessidade de ter um espaço, né, mesmo que não seja físico, mas para a gente ter essa aproximação com as famílias, para ouvir as demandas, fazer um encaminhamento, principalmente o apoio logo após o diagnóstico, porque, assim, para muitas famílias é bastante impactante em vários aspectos, né? E a gente faz esse trabalho de reunir as famílias, tirar dúvidas, fazer encaminhamentos, e estamos já desde o início de mãos dadas aí com o poder público, né? O municipal principalmente, porque não há como a gente tratar desse tema que é ligado à saúde, educação, assistência social, sem ter essa correlação com essas entidades todas, né? Uhum. E, Samantha, quais são as principais demandas que as pessoas autistas e as suas famílias têm aqui em Cascavel? Bom, de uma forma geral, não só aqui, mas aqui no momento, né? A questão educacional é muito importante e a questão de saúde. São os dois pilares principais e a gente sempre fala, tem que andar junto. Então, por isso que quando a gente se depara aí com algumas questões de não conseguir atuar de maneira conjunta, né, fica muito difícil para conduzir o caso ou a família, enfim. Por quê? A falta de preparo das escolas, num aspecto geral, a parte física da escola, os professores, os atendentes, né, todo mundo que trabalha com esse autista tem que estar preparado, entender o que é o autismo e se preparar principalmente para as adversidades, né, para as crises, pensando sempre nos eventos mais sérios, tá? E a parte de saúde, que são, primeiramente, o próprio diagnóstico, que dependendo da situação a gente demora aí nesse encaminhamento do paciente, depois, primeiro ele vai para o pediatra, daí é indicado para o neuro, daí a espera, depois faz o diagnóstico, aí ele é encaminhado para as terapias, ele tem que voltar para uma fila, aguardar ser chamado. E para nós, no autismo de uma forma geral, mesmo que seja um diagnóstico mais tardio, o tempo ele é muito importante, ele conta muito. Quanto mais jovem este pretenso autista, se ele já é diagnosticado, né? É melhor, mais sério é. Porque o tempo, né, nós temos aí a plasticidade cerebral, nós temos o ganho das habilidades, que quanto mais cedo a gente trabalhar, elas serão melhores. Então, o prognóstico desse indivíduo é muito melhor se ele tiver um diagnóstico mais jovem, né? E se ele imediatamente já começar com as intervenções. E todo mundo pensa logo na medicação. Ótima medicação, ela é importante, muito necessária na maioria dos casos, por conta das comorbidades que são associadas ao autismo, né? Mas importante esse trabalho terapêutico, que vai, vamos dizer assim, de uma forma bem grosseira, moldar esse cérebro, né? Nós vamos trabalhar as habilidades que a gente não tem ou que a gente tem dificuldade e vamos enaltecer as que são maiores, que a gente chama dos hiperfocos, que muitas vezes servem como até um sustentáculo para depois esse indivíduo arrumar um trabalho. Enfim, a gente sempre tem que aproveitar essas habilidades melhores, coisa que muitas vezes isso acaba não acontecendo, se deixa de lado, entende? Então, a gente tem que equilibrar tudo isso. Então, a terapia e a medicação e a parte escolar. E a gente tem uma ideia, assim, mais ou menos, de quantos autistas diagnosticados a gente tem em Cascavel? Tem uma... Olha, vamos ver aí, eu acredito que uns 2% da população seja 2%? autista. 2%. Nós temos tido muito diagnósticos tardios. Adultos, pais de crianças autistas que acabam fazendo o diagnóstico na hora e logo na sequência dos filhos, né? E pessoas hoje, nós temos tido muito isso, conhecimento entre os profissionais com os quais a gente conversa, que são tratados já há muito tempo para depressão, bipolaridade, quando na verdade essas não são as questões, as patologias principais, elas são comorbidades de um quadro que não foi avaliado adequadamente. Né? Então, nós estamos falando em torno de umas 7 mil pessoas. Por aí. Uhum. Entre outras neurodivergências que a gente tem, que é o TDAH, o TOD, né? Os outros distúrbios que também se enquadram nas neurodivergências, que muitas vezes são comorbidades dentro do autismo. E, Samantha, a gente tem alguns projetos que foram aprovados pelo Legislativo, algumas políticas públicas, mas eu queria que você explicasse para a gente um pouco também, mas talvez muita gente não conheça, o próprio trabalho do CETEA também, né? Que
que crianças são encaminhadas, que tipo de profissionais eles atendem e também o que a gente precisaria para que o CETEA consiga acolher melhor, acolher mais gente. Certo. O CETEA, ele é um modelo de uma primeira clínica escola que nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e a Edilza, que é a presidente do CAUT, que é uma entidade um pouco antes da AMAC, do qual também já fiz parte uma época, colheu esse modelo e trouxe, e daí foi, vamos dizer assim, ele foi lapidado para a realidade de Cascavel. Então, ele acolhe as crianças da rede pública de ensino ali do Fundamental 1, né, que passam por uma avaliação. Essas crianças são crianças que já têm um histórico de não conseguirem ficarem, vamos dizer assim, inseridas na rede pública tradicional, mesmo que com professor de apoio. São quadros que têm algumas diferenças, né? Uhum. E a gente não pode dizer, não, mas é um quadro, vai para cá e é um depósito de crianças, eu estou segregando. Não é isso. O intuito do CETEA é que a criança passe por lá, faça um período de adaptação, ela ganhe habilidades que ela não tem, ela consiga evoluir, né, em todos os aspectos de dificuldade que ela tenha, e ela vai depois para a rede pública normal e continua a sua vida estudantil. Esse é o propósito. Eu hoje não sei te dizer qual é a porcentagem de crianças que está passando, está voltando para a rede, enfim, mas eu acredito que sim, que nós temos tido ganhos aí. Nós temos aí a parte da clínica também, não é só a parte pedagógica. Tem crianças que fazem só a parte clínica e não a pedagógica. Por exemplo, uma criança que frequenta o posto de saúde, faz o acompanhamento lá com o neuropediatra pelo CISOP, ela é encaminhada para as terapias, ela vai lá, encaminha e pode fazer no CETEA. A dificuldade, hoje a gente tem uma fila considerável de crianças aguardando, é porque a equipe disponível para atender ela é pequena, né? Aí tem vários fatores, os porquês disso tudo, mas o que a gente vê assim, que a gente já teve um ganho, mas que também nós tivemos ao mesmo tempo que a abertura do CETEA e uma equipe pequena, a gente teve um crescimento muito grande dos diagnósticos. Tá? Então, assim, a demanda não consegue ficar sendo atendida da maneira que deveria. Zerar a fila, isso não existe em nenhum aspecto de saúde, não só no autismo, né? Mas talvez diminuir um pouco, verificar como a gente poderia aumentar essas equipes para acolher um pouco, absorver um pouco mais essa demanda e a gente não ter tanta gente esperando. Mesmo porque, como eu falei anteriormente, o tempo ele é um prejuízo muito grande no autismo. Porque, às vezes, você vai intervir lá numa criança que já está mais velha, então você não vai conseguir adequar e conquistar habilidades como você conquistaria se ela tivesse sido vista e trabalhada há 2, 3 ou 4 anos atrás, entende? Então, isso faz uma diferença muito grande. E o que a gente precisa pensar, eu sempre trago essa reflexão, é a questão de que esse indivíduo, como ele vai ser como adulto, jovem e adulto depois? Se ele não trabalhou coisas que ele poderia ter trabalhado e ter, vamos dizer assim, não estou dizendo, não dá para, não entendam mal no sentido, essa pessoa vai ser melhor ou pior, mas no sentido de ser um indivíduo mais autônomo, mais funcional, quais são as dificuldades que ele vai ter que isso vai impactar no próprio serviço público depois? Com assistência social, assistência médica, entende? Ele vai ser um indivíduo que vai precisar para sempre desse tipo de assistência, mas será que vai ser mais dependente ou menos dependente? Então, a nossa briga também é essa, mesmo porque ele é um indivíduo, um cidadão que tem os seus direitos garantidos constitucionalmente e que precisa ser atendido. Entende? Então, é bem complexo. Estou vendo que você está falando aqui que os grandes problemas é o diagnóstico precoce, né? A questão da fila de atendimento especializado, né? Sim. E a gente até antes de começar aqui o bate-papo, aqui a gente já conversou sobre o Pequeno Príncipe lá em Curitiba. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o Pequeno Príncipe, assim, é um sonho de consumo. Eu posso falar como usuária, porque eu tenho um dos meus filhos, eu tenho 3 autistas. E tenho um deles que tem uma síndrome rara, ele tem 27 anos. E a época ali que a gente nasceu, já vi que com 4 meses eu já tive que levar ele para lá, eu tive todo o apoio lá. Então, assim, é um centro de alta complexidade, atende todas as especialidades médicas dentro da pediatria, ele é referência mundial e é o melhor hospital pediátrico da América Latina hoje, já pela... sei quantas vezes ele já ganhou esse título, ele tem tudo. E não é assim, porque é um espaço físico e tem bons profissionais, é tudo. Eu falo, eu me arrepio do pé à cabeça, porque a parte humana dentro do Pequeno Príncipe ela é maravilhosa. Então, a família, mesmo que ela vinha de longe, com um prognóstico mais difícil, um diagnóstico ruim, eu tenho que ficar aqui tantos meses, eu tenho que vir aqui uma vez por ano, enfim, ela vai ser acolhida em todos os aspectos. E esse é um viés importante que eu penso que o município teria que fazer esse canal, estreitar muito bem esse canal com o Pequeno Príncipe, para poder fazer a canalização desses pacientes que têm outras comorbidades mais sérias, que precisam, às vezes, de subespecialidades da pediatria que a gente não tem aqui,
né, para poder canalizar para lá. A parte de genética, por exemplo, questão de distúrbios alimentares, os autistas têm muito, alguns precisam de endoscopia, terapias, né, a parte digestiva mais complexa, você encontra lá, aqui a gente não tem. Mesmo em clínica particular, tem clínica particular que antes dos 15, 17 anos não atende a parte de gastro, por exemplo. Sim. E a gente não tem onde fazer uma endoscopia numa criança. Então, assim, tem, mas assim, bastante limitado. E eu penso que esse é um viés bem bacana que o poder público municipal, no aspecto da saúde, pode talvez melhorar, entende? Buscar um pouco mais essa rapidez nesse fluxo para mandar as crianças para lá, né? Samantha, você fez um comentário que eu acho que leva a gente a uma parte muito importante, que é quão importante seria, né, e como é que a gente pode trabalhar a conscientização e a forma de tratar em todas as etapas, tanto do serviço público que vai atender essas pessoas e as suas famílias, né, que acho que esse é um tópico também bem importante, mas também toda a população, né? Quão importante é essa questão da conscientização, do conhecimento, dessa questão de ter um tratamento mais humanizado, mais solidário, mais empático. Né? É importantíssimo, a gente vem sempre trabalhando, a associação é um dos vieses também pelos quais a gente trabalha, que é a conscientização de uma forma geral, não só focado na própria família autista, mas principalmente naqueles que não são. Porque é difícil também você querer que todo mundo entenda sobre uma coisa que não conhece. Então, a primeira coisa é a divulgação. Desmistificar algumas coisas. Todo autista é muito inteligente. Não. Nós temos até 40% de autistas com deficiência intelectual, às vezes limítrofe. Entendeu? O que parece que ele é muito inteligente? Porque ele tem um hiperfoco sobre dinossauros, sobre planetas. Nossa, ele é super legal e, com certeza, ele tem aquilo muito vivo. Mas pode ser que ele tenha outras dificuldades, entende? Então, conscientizar, falar. A gente fez já campanhas com o comércio. 2 anos de campanha com a SIC. Foi bem legal, porque toda a região que é associada da SIC recebeu material, inclusive com psiquiatra falando, psicólogo, mães, autistas falando. A gente fez placa, a gente fez vitrine. Então, assim, trazer também quem é da parte, vamos dizer assim, da sociedade civil em geral, que tem um comércio, que tem um lugar onde vai atender o público, que ela conheça um pouquinho. Que quando a pessoa entra, já tem um comportamento, às vezes, diferente. Às vezes, uma criança que está numa crise. Enfim, porque você tem um entendimento mais empático, né? Menos julgatório e mais, assim, deixa eu entender primeiro, para poder acolher aqui, né? Em vez de já começar, não, essa criança precisa de umas chineladas. Que é o que muitas vezes acontece, a gente ouve muito. Com relação à vaga da pessoa com deficiência no estacionamento. Porque hoje a gente tem um símbolo, que é uma cadeira de rodas, porque é um símbolo antigo. A gente já tem um símbolo novo, aprovado pelas Nações Unidas, né? E, assim, ele é difundido, mas as pessoas ainda não começaram, em alguns países já usa, assim, bastante. No Brasil, a gente ainda tem um símbolo tradicional, o antigo. E muitas placas ainda estão com a nomenclatura errada. Exclusivo, deficiente, físico. Não, é exclusivo pessoa com deficiência, que é a nomenclatura hoje usual, PCD. Tá? Aí você estaciona. E aí, o autismo, ele é uma deficiência do comportamento, um distúrbio do comportamento, ele é uma deficiência não visível. E aí vem a pessoa e fala, cadê a cadeira dessa pessoa? Aí vem e te questiona. Então, o que eu faço, a maioria das mães faz isso. A gente já tem os nossos mecanismos. A gente anda com papéis sobre o autismo, a gente tem um da própria MAC, que é bem didático, tem figurinhas e falando sobre esse ou aquele tipo de comportamento. Então, quando a pessoa já vem assim meio... Eu falei, olha que legal isso aqui e tal. A gente mostra, conversa. Porque a gente, às vezes, fica... No momento, a gente é humano. Então, a gente quer defender o filho da gente ou uma outra pessoa que está mais vulnerável. Mas a gente tem que entender que as pessoas, às vezes, não tiveram a oportunidade de conhecer, né? Então, a gente tem esse papel. A gente fez uma multa moral da MAC. Aqui, ó. Sorte... Agora eu não posso falar, porque agora eu sou da Transitar. Mas sorte que eu não sou da Transitar. A gente colocou as leis e colocou a fotozinha lá, enfim... E as pessoas vão entendendo. Então, assim, quanto mais a gente discutir, espaços como esse são muito bem-vindos, sabe? Porque é uma maneira de você falar um pouco mais. Só que a gente está vendo, graças a Deus, uma difusão maior sobre o assunto. Empresas contratando pessoas neurodivergentes, as pessoas neurodivergentes podendo se mostrar da maneira que são, sem serem julgadas. Porque são pessoas que têm comportamentos diferentes dos típicos, daquilo que a gente aceita como normal, se essa palavra que eu posso usar, a gente não gosta, mas para as pessoas entenderem bem. Ah, não, mas aquela pessoa é mais quieta, não, ele é muito retraído. Não, ele dá risada às vezes do nada, ou ele tem um tique. Enfim, é a individualidade dele, né? E as pessoas, as empresas estão
tendo esse olhar mais cuidadoso, estamos abrindo mais as portas, captando mais essas pessoas. Enfim, acho que aos poucos a gente vai caminhar para uma situação melhor do que a gente já esteve, né? E é importante a população ter bastante desse conhecimento e ser exposta mesmo à situação, para as pessoas até perderem um pouco da visão estereotipada que tem às vezes, né? Exatamente. Porque se até um tempo atrás a gente via, às vezes quando aparecia na televisão, parecia que todo autista era do mesmo jeito. Tem aquele mesmo comportamento, Exato. ou não aceita que você toque nele e tal. Exato. E existe uma diversidade, né? Autismo tem diversos tipos de autismo. Perdão. Tem pessoas que só descobrem que são autistas depois que já estão no mercado de trabalho, já são adultos e tudo mais. A gente tem tido, como eu te falei, a gente tem tido muito sobre isso. Ah, não, mas eu tenho alguma outra dificuldade mais ali, que parece que a pessoa faz terapia, toma um medicamento, não vai. E aí ela vai pesquisar. E as pessoas também estão tendo menos preconceito consigo mesmas. Sim. Porque muitas, a gente ouve isso dos pais. Ah, não, mas eu sabia que tinha uma, mas não ia. Aí a escola, porque hoje as crianças, a escola percebe, a escola já faz o encaminhamento, já chama as famílias e olha, aconselhamos a levar num neuropediatra, aconselhamos a fazer tal coisa, né? Faz um encaminhamento. E a mãe vai, aí começa a fazer, aí ela começa realmente se olhar e ver ali como ela também é. Né, e acaba se diagnosticando. É bem bacana, gente. É bacana mesmo. Que a gente esteja já nesse patamar. Claro, tem muita coisa para ainda andar. Infelizmente, a gente vê dentro, inclusive, da área médica, preconceito, tá? Com médicos até... Sendo da área de saúde, já não deveria. Até com médicos da área da saúde mental. Algumas resistências, assim, no sentido de, não, isso aqui é só uma depressão. Não. Aí a pessoa fica ali patinando, não melhora, está sempre, né, prostrada ou com outras sintomatologias. Vai num outro profissional que encaminha para um estudo neuropsicológico e vai... E ali está o leque, está aqui ó, a resposta. Não estou julgando, né, a capacidade de nenhum profissional, mas infelizmente a gente tem por resistência até do próprio profissional da área de saúde mental, né, de achar, não, isso aqui é uma depressão só e acabou. Entendeu? Não vou investigar. Né? Tem uma questão, né, Samantha, que acho que é bem delicada e que seria importante a gente também ter mais política pública, que é a área do cuidado, né? Porque toda essa questão das pessoas com deficiência e outras questões também, elas incluem todo o entorno e as famílias, né? E principalmente as mães, que acabam sendo as principais cuidadoras. Queria que você falasse um pouco da sua experiência e também dos principais desafios, talvez, que essas famílias passam. Né? Certo. Esse também é um outro viés nosso, que a gente gostaria até de ter mais apoio, porque a gente até tem as ideias e tudo, mas a gente precisaria aí do apoio até do poder público também, que a gente busca, às vezes, no privado, consegue, mas enfim, que é esse apoio às mães. Geralmente, as mães são as cuidadoras. Nós temos, assim, um índice de mães solo de uns 80% a 90% Nossa. Dentro da associação. Os homens acabam, os companheiros, né, maridos, namorados, enfim, acabam abandonando, largando essa dinâmica, porque realmente ela é muito pesada, ela é difícil, né? E se esse pai, esse companheiro, enfim, ele também já tiver alguma questão própria sua, talvez fique mais difícil. Aí seja até um mecanismo de fuga da demanda, tipo assim, eu não quero ter que admitir que eu também tenho as minhas dificuldades. Então, é mais fácil fugir, né? Sim. Então, o que a gente precisa? Apoio para as mães, cuidar de quem cuida. Então, 90%, 80% das nossas mães não trabalham, dependem de assistência social, muitas vezes não conseguem. As famílias, assim, os autistas, eles têm uma questão de seletividade alimentar que, em alguns, ela é muito séria, a ponto de causar internamento, porque a criança não come, fica desnutrida. Então, assim, são casos extremos, mas existem. Então, a gente precisaria de um apoio maior, inclusive no quesito de não só dar assistência, mas formatar mecanismos dessa mãe ter um trabalho mais distante, mais remoto, que ela pudesse associar aí com esses cuidados. Eu falo por mim, bem que você falou. Eu fiquei muito tempo afastada do mercado de trabalho, voltei agora e assumi isso, mas, assim, de ficar fora de casa, depois de mais de 20 anos, né? Porque eu tive o João, eu tive o Paulo, a Rebeca agora, que tem 15 anos, mas também demanda os cuidados. Eu ia perguntar qual a idade deles? Então, o Paulo, do meio, tem 25. Então, vamos começar pelo mais velho. Tem 27. E ele é bem dependente por conta da deficiência intelectual. E, assim, a síndrome dele cursa com várias doenças orgânicas. Então, ele requer visita a especialistas, né, de várias áreas. Por isso, eu falo do Pequeno Príncipe, que foi lá que a gente fez os primeiros atendimentos. E, assim, foi muito importante. Depois, a gente deu continuidade aqui, à medida que ele foi crescendo, né? Aí veio o Paulo, que ele tem 25 anos, é um autista
funcional no sentido de estudar, dirigir e tal. O social dele é um pouco mais delicado, mas é inteligentíssimo. Ele tem altas habilidades comprovadas, né? Como aquilo que eu disse, que não é todo autista que tem altas habilidades ou superdotação. Ele faz 2 graduações, está terminando, já vai se formar. E eu tenho a Rebeca, que tem 15. Que é uma menina dentro da normalidade, seja a palavra que a gente pode usar, está estudando, tal, mas tem dificuldades sociais também. A gente encontra bastante dificuldade social. Então, indo. Então, os cuidados são muito importantes. A gente fica muito vulnerável, né? Então, a gente tem que buscar ajuda mental, para psíquica, o corpo. A gente se abandona. Como umas mães, quando o filho está doente, acaba se deixando de lado, mas isso é uma coisa que... O autismo não é que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. É uma coisa que é ad eterno, é para a vida toda. Então, a gente precisaria de um programa de cuidado. Enquanto a gente está cuidando do filho, a gente também é cuidada justamente para a gente poder dar esse apoio. Então, que a gente vê essas falhas todas e as mães ficam muito vulneráveis. E esse é vulneráveis. E isso é um trabalho nosso. A gente ajuda do jeito que pode, fazendo palestra, encaminhando para consultas também. Enfim, né, ajudando com alimentos, fazendo campanhas para a gente poder ajudar com alimentos, porque por conta da seletividade, mesmo que essa mãe seja assistida pela assistência, ela não vai encontrar determinados alimentos. Né? Então, às vezes, a gente arrecada leite, bolachas, coisas diferentes assim que as crianças gostam, que as famílias não conseguem comprar, para a gente poder dar esse sustentáculo. Né? Samantha, a propósito disso que a gente está conversando, com a sua experiência de mãe de autista e uma pessoa que milita, atua na área, o que você diria para ajudar uma mãe que de repente pode estar desconfiando que tem alguém em casa que ela suspeita que possa ser autista? Sim, então a primeira coisa, assim, sempre tem um pediatra que acompanha essa criança, né? Então, quanto mais cedo perceber, conversar com o seu pediatra de confiança, porque existe hoje um protocolo preconizado pela Associação Brasileira de Pediatria, que já veio de fora também, que é obrigado até os 18 meses o pediatra a aplicar determinados testes ali nas consultas de rotina, né? Naquelas de acompanhamento. Ele, teoricamente, aplicando, ele já vai perceber se tem alguma coisa que não está funcionando direito, ou que não está dentro dos protocolos ideais, ele pode encaminhar para um neuropediatra. Caso a mãe vá, às vezes o pediatra tem um pouco de resistência em encaminhar, ela pode procurar sozinha um neuropediatra, entendeu? Procurar um neuropediatra e relatar as dificuldades. Claro que cada caso é um caso, dependendo do que esse profissional vir, ele já vai encaminhar para uma avaliação psicológica, neuropsicológica, mesmo que seja pequeno. Aí ele vai para uma terapeuta ocupacional, que é um profissional extremamente importante nesse circuito, que vai perceber ali já coisas muito sutis, às vezes já mostram que pode ter um transtorno do neurodesenvolvimento, não só o autismo, né? Então, assim, tem muita coisa a ser feita, é bem complexo. É um assunto extremamente complexo, né? Não é fácil, né? Mas a gente está feliz que você se dispôs a falar com a gente um pouco sobre isso. Eu acho com certeza que todo mundo aprende sempre muito e que a gente tenha mais esse espaço sempre para falar, e a gente agradece imensamente que você tenha vindo aqui hoje. Então, esse foi o Pode Ver, o podcast da Câmara Municipal de Cascavel, realizado em parceria com a Fundetec e gravado no estúdio da Estação da Inovação Hub One.